E aí, pessoal, tudo beleza? Bem-vindos a mais um Sinestesia BR. Hoje, a gente vai entrar num campo de batalha lendário, um verdadeiro duelo de gigantes da cultura pop. De um lado, a obra monumental de J.R.R. Tolkien, do outro, a adaptação cinematográfica inesquecível de Peter Jackson. Prepara que o confronto de hoje vai ser épico. E para começar, já vamos direto na ferida, né? A pergunta que vale 1 milhão de anéis de poder. De que lado você tá? É time livro, com toda a profundidade e os detalhes? Ou é time filme, com toda a magia e o espetáculo do cinema? Quero ver essa treta começar aí nos comentários, já manda sua opinião. Então, se ajeita aí na poltrona, prepara o lanche, porque a nossa conversa hoje vai ser daquelas bem no estilo das versões estendidas, sabe? Mas prometo que vai ser uma jornada que vale a pena. Talvez quase tanto quanto ver O Retorno do Rei pela 20ª vez. Quase. O nosso mapa da jornada hoje é o seguinte, olha só. Primeiro, a gente vai ver o que os filmes acertaram em cheio, o coração da história que eles mantiveram. Depois, a gente mergulha nas diferenças, nas tretas, nos caminhos que se separaram. Em seguida, vamos tentar entender por que essas mudanças aconteceram e, no final, a gente tenta unir tudo isso numa conclusão. Mas antes de mais nada, um aviso importante. O objetivo aqui não é sair com o campeão, tá? Não é pra dizer quem é melhor. A ideia é entender como a mesmíssima história foi contada em duas linguagens completamente diferentes. É uma questão de tradução, não de competição. E antes de a gente entrar nas polêmicas, nos cortes, nas mudanças, vamos dar o braço a torcer, né? Calma, fã purista de Tolkien, respira fundo. A alma da obra do mestre tá lá, sim, e pulsando muito forte na tela do cinema. E o ponto principal é esse aqui, gente. A espinha dorsal da história é a mesma. A jornada impossível do Frodo e do Sam, o poder absurdo e corruptor do Um Anel e os temas centrais de esperança, amizade e sacrifício, tudo isso foi mantido de forma impecável. Peter Jackson e a equipe dele sacaram qual era o verdadeiro coração da parada. E isso a gente vê em tudo, né? A estrutura da jornada da sociedade está lá, os papéis de cada personagem estão lá, e a lição principal de que os pequenos é que mudam o mundo continua sendo o centro de tudo. A misericórdia com o Gollum, que é, nossa, essencial para a trama funcionar, foi tratada com um cuidado absurdo. E claro, a estética, o visual da Terra-média parece que saltou direto das páginas para a tela. Ok, a paz foi selada. Agora, bora pra guerra. É aqui que o caldo entorna, que os caminhos se separam de vez e onde moram as discussões mais quentes entre os fãs. Então, preparem-se. A primeira diferença gritante é o ritmo. Nos livros, Tolkien não tem pressa nenhuma. Para ter uma ideia, entre a festa de aniversário do Bilbo e o dia que o Frodo finalmente sai do condado se passam 17 anos. É isso mesmo, 17 anos. No filme, para manter o drama e a urgência, tudo parece acontecer em questão de meses, numa correria só. O cinema simplesmente não tem tempo para esperar tanto. E com essa necessidade de ritmo, a gente chega no corte mais famoso, talvez, da história das adaptações. O sumiço de Tom Bombadil e da Floresta Velha. Por quê? Bom, sendo bem direto, é porque na linguagem do cinema, esse desvio não leva a trama principal do Anel para frente. Seria como dar um pause no meio da fuga dos Nazgûl para tomar um chá. Quebra totalmente a tensão. Foi uma decisão difícil, mas que faz sentido para a telona. Agora, vamos falar dos personagens, que é onde o bicho pega. O Aragorn do livro, desde o começo, já é um rei. Ele sabe quem ele é, ele aceita seu destino. Já o Aragorn do cinema é um herói bem mais moderno. Ele é cheio de dúvidas, ele teme o próprio legado, o erro do Isildur. Essa mudança cria uma jornada de superação mais clara para o público. Aquela clássica jornada do herói que a gente adora ver. E chegamos nele, a mudança mais polêmica de todas, Faramir. Galera, no livro, o Faramir é a definição da sabedoria. Ele encontra o anel e na hora diz, não, valeu. Ele mostra que a força de verdade está em recusar o poder. No filme ele captura o Frodo e o Sam, arrasta os dois para uma cidade sitiada e quase entrega o anel para o pai. É uma mudança que serve para mostrar o quanto o anel é tentador, mas que, convenhamos, descaracteriza demais o personagem original. E a lista de mudanças não para por aí, não. O Denethor, que no livro é um personagem trágico e complexo, no filme vira um louco que come tomate de um jeito bem esquisito. O Saruman, que no livro tem um fim melancólico e político no condado, no filme morre de forma espetacular caindo da torre. E a Arwen, claro, ganha muito mais destaque, até salvando o Frodo no lugar do Glorfindel, tudo para fortalecer o romance dela com Aragorn. Beleza, a gente já viu o que mudou, mas a pergunta de ouro é por quê?
Não foi por maldade, não foi porque não leram os livros. Existe uma lógica de cinema por trás de cada uma dessas escolhas. E a resposta para essa pergunta está num conceito muito legal, que é esse aqui, ó, tradução intermediática. Pensa assim, adaptar não é tirar uma xerox, é traduzir de uma língua para outra. O livro usa palavras, mergulha em pensamentos. O cinema usa imagem, som, música e precisa funcionar em 3 horas. É um trabalho de tradução e toda tradução exige escolhas. E se a gente pudesse resumir a maior dessas escolhas de tradução, seria com esta frase. Ela é simplesmente perfeita. Anota aí. Tolkien é sobre hobbits. Jackson é sobre reis. Deixa essa ideia respirar um pouquinho, porque ela explica quase tudo. Vamos analisar isso. Os livros, mesmo com toda a escala épica, são contados do chão, do ponto de vista dos hobbits. É a história deles, os pequenos, se metendo num mundo de gigantes. Já os filmes, pela própria natureza visual, focam no espetáculo, né? Nas batalhas gigantescas, na coroação do Aragorn, no lado grandioso e heróico da coisa. A ênfase muda do humilde para o épico. E essa diferença de foco nos leva à maior mudança de todas, o final da história. No livro, quando os hobbits voltam para casa, o condado foi dominado pelo Saruman. Eles precisam lutar uma última guerra para libertar o próprio lar. É o famoso expurgo do condado que mostra o quanto eles cresceram. No filme, isso tudo foi cortado. Por quê? Porque, cinematicamente, depois de destruir o anel, ter outra batalha seria um baita anticlímax. O filme prefere um retorno mais agridoce e visualmente pacífico. E assim, a gente vai chegando nos portos cinzentos da nossa análise. Depois de ver semelhanças, diferenças e os porquês por trás de tudo, chegou a hora de forjar a nossa conclusão. Então, vamos lá, pergunta final. Depois de toda essa discussão, qual é a versão definitiva de O Senhor dos Anéis? Qual delas é o nosso precioso? A resposta, na verdade, é a melhor possível. São as duas. Não existe uma versão definitiva, porque elas se completam. O livro te dá uma profundidade, um contexto, uma riqueza de mundo que o cinema nunca conseguiria. E o filme te dá um espetáculo visual, uma trilha sonora arrepiante e uma emoção que só a tela grande proporciona. É a mesma magia, só que contada em 2 línguas diferentes. Mas agora, a bola tá com vocês. Quero muito saber, qual mudança mais te irritou como fã? Foi o Faramir que virou um cara meio dúbio? Foi o sumiço do Tom Bombadil? E do outro lado, qual adaptação você achou genial? A cena dos faróis de Gondor, a batalha do abismo de Helm? Manda tudo aí nos comentários que o debate continua por lá. E aí, curtiu essa viagem pela Terra-média? Se a resposta for sim, já sabe, né? Deixa aquele like para fortalecer nossa sociedade, compartilha esse vídeo com outro fã da saga e, claro, se inscreve aqui no Sinestesia BR para não perder as próximas análises. Muito obrigado pela companhia, pessoal, e até a próxima!